Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Começando aqui, né, o semestre 2026.1, o meu último semestre. Enfim, estou aqui aguardando a aula inaugural, que eu gosto sempre de participar, né, porque eu sempre consigo um certificadozinho de horas, inclusive eu tenho que organizar as minhas horas complementares, que eu preciso enviar tudo por coordenador, enfim, para acertar essa parte de horas complementares. Então, já vou participar de mais essa aula inaugural aqui. Comecei a estudar hoje cálculo 4. Inclusive, eu olhei lá no cronograma, né, qual era o conteúdo, e eu já comecei a assistir vídeo no YouTube. Inclusive, professor Davi, para quem tá fazendo cálculo no CEDERJ, tem um canal maravilhoso, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Nossa, os vídeos dele me salvou, assim, muito, em todos os cálculos. E eu já comecei a assistir esse vídeo dele aqui de integral dupla. E ele já explica como faz ali uma questão de prova. Nossa, esse professor é excelente, excelente. Ele tá me salvando muito em cálculo e eu indico muito vocês estudarem cálculo pelo canal dele. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Depois eu vou mostrar também como que eu vou me organizar esse semestre, como que eu vou estudar. Vou compartilhar aqui com vocês. A árvore de Natal. Nem tirei ainda, né? Tem que tirar. É isso, gente. Um excelente semestre aí pra vocês. Se você tá chegando no CEDERJ agora, seja muito bem-vindo. Se você tá chegando aqui no meu canal também, seja muito bem-vindo. E é isso, né? Que Deus nos ajude em mais esse semestre. Esse professor é muito bom. Tá me salvando muito aqui em cálculo 4 e equações diferenciais. Gente, perfeito. Se você está fazendo cálculo 4 e equações diferenciais, super indico esse professor aqui, tá? Maravilhoso, explica muito bem mesmo. Bom, gente, tô dando aqui uma pequena pausa nos estudos. Acho que eu nunca gravei aqui, né, na cozinha, primeira vez. Enfim, até porque a minha filha, né, mais velha, já acordou, então eu vim pra ver o café da manhã dela, né? Mas eu queria comentar aqui com vocês como tá sendo esse semestre, como que eu tô me organizando. Enfim, eu peguei 3 disciplinas, né, como eu já comentei com vocês, então eu tô deixando 2 dias para estudar cada disciplina. Então, eu tô tentando dividir da seguinte forma: no primeiro dia ver a teoria da forma mais rápida possível, eu dou uma olhada ali no cronograma da semana, aí eu vejo o que eu tenho que aprender naquela semana. Então, eu já procuro vídeos no YouTube. Eu tô utilizando as playlists do professor Davi para equações diferenciais e cálculo 4, inclusive muito boas. Super indico. Vou até deixar aqui na descrição, caso você esteja fazendo essas matérias, porque assim, é o que tá me ajudando. Eu vejo a parte teórica ali, ele explica até fazendo exercícios, que é uma forma que eu gosto muito, tá, de aula. Você ali já pegar o exercício e ele explicando no exercício, né, durante o exercício. Eu gosto muito de estudar assim. E aí depois, no segundo dia, eu tô deixando pra ver mais exercício, né, pra praticar. Inclusive em cálculo 4 eu já consegui fazer até questão de prova antiga, porque eu vi um vídeo dele muito bom, que ele explicava, né, como que fazia uma questão que sempre cai em prova. Aí quando eu vi as provas antigas, as questões 1, né, era tudo naquele formato, então eu já peguei algumas pra fazer, consegui fazer, fiquei muito feliz. Já consegui até começar o EP, enfim, num dia só, ver a teoria e já fazer exercício. Então no segundo dia vai ser só exercício mesmo. Hoje eu já peguei para fazer, por exemplo, a parte teórica de equações diferenciais. Então é isso que eu tô fazendo. Um dia para ver a parte teórica o mais rápido possível, se possível, até já começar a fazer exercício. E no segundo dia focar só em exercício para praticar. Equação diferencial e cálculo 4 eu já vou atacar direto em prova antiga. Agora, análise eu já vou estudar pelas aulas. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou tentar ali no primeiro dia ver a parte teórica de análise das aulas mesmo.
Vai ser a única disciplina que eu vou respeitar o material, que eu vou ver realmente o material, porque eu conversei com pessoas que já fizeram a matéria e falaram que é muito importante seguir o material, né, as aulas. Então eu vou seguir e fazer os exercícios das aulas e dos EPs, que já até me falaram que são basicamente os mesmos exercícios, né, que estão nas aulas e nos EPs. Então eu só vou mesmo pegar a prova antiga para fazer depois que eu passar aí pelas 5, 6 primeiras aulas, que é o conteúdo da AP1, né. Então é assim que eu tô fazendo, né. E tô fazendo isso de estudar uma disciplina por dia. Porque o que acontecia comigo? Quando eu botava 2, 3 disciplinas para estudar no mesmo dia, isso me gerava uma certa ansiedade, sabe? Porque eu tava estudando uma disciplina, eu já tava pensando na outra, que eu ainda ia ter que estudar, será que eu ia conseguir? Enfim, porque a minha rotina é meio complicada às vezes, né? Por conta das minhas aulas, por conta das crianças. Então eu ficava meio ansiosa. Então o que eu tô fazendo? Tô estudando uma disciplina por dia. Então eu estudo de manhã, inclusive eu tenho acordado 5 da manhã essa semana. Gente, até a cabeça acostumar é difícil, né? Porque eu tava ali nas férias sem estudar nada. Com aquela cabeça totalmente relaxada, vendo filme, vendo série, lendo as coisas que eu gosto. Então assim, até a cabeça se acostumar é difícil. Então, essa primeira semana eu tô acordando 5 da manhã, aí eu estudo de manhã, de tarde quando eu consigo eu estudo, de noite se eu conseguir um pouquinho eu estudo também. Então eu tô tentando encaixar aí horários durante o dia. E aí como eu tenho uma disciplina só, eu sei que todos os esforços que eu tiver naquele dia vai ser para aquela disciplina. Isso de uma certa forma tá me deixando um pouco menos ansiosa. Então vai ser assim que eu vou seguir aí durante esse semestre. Então é isso, gente. Só queria comentar aqui com vocês como tá sendo. E tá sendo muito produtiva, tô conseguindo estudar bastante, tô conseguindo entender, tô feliz que já tô até pegando exercício de AP, né? Questão de AP pra resolver, tô muito feliz com isso. E é isso. Vamos continuar, né? Porque é o último semestre aí e vai dar tudo certo, se Deus quiser, conseguir terminar aí essa faculdade. Gente, que calor é esse que tá fazendo neste carnaval? Eu já estou aqui, né, na segunda-feira de carnaval. Meu carnaval tá sendo isso daqui, ó, estudar, porque já tá cheio de conteúdo. E olha que, assim, esse semestre eu tô estudando certinho todo dia. Tô estudando bastante, eu tô até orgulhosa de mim. Mas mesmo assim, já tem muito conteúdo. Teve coisa que eu nem dei conta da semana passada, que eu já vou ter que colocar nessa semana. Enfim, tá caótico esse último semestre aí. Muito conteúdo, cálculo 4, nossa, uma disciplina muito extensa. Tem muita coisa, muita coisa. Enfim, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Inclusive, essas funções aqui, que inclusive até molhou aqui, ó, vou ter que refazer e tal. Mas foi até bom eu ter isso aqui na minha parede, porque agora essas funções elementares aqui em cálculo 4, elas já tem que estar, sabe, na veia, sabe? E como elas ficaram aqui por um bom tempo, já tá muito assim na minha cabeça, sabe? Então facilitou muito isso. Inclusive acho que eu vou até dar uma renovada, vou tirar elas e vou colocar outras bonitinhas. Enfim, ou não, né? Vou colocar uma coisa mais útil pra mim pra esse semestre, já que eu já memorizei elas, né? De tanto olhar pra elas, eu acabei memorizando. Enfim, essa semana aí já vai sair trabalhos, mas vai dar tudo certo. Queria comentar aqui um pouquinho das minhas leituras, né? Que eu sempre comento. Eu tava conseguindo até ler bastante aí durante as férias e tal.
Só que agora vai dar uma reduzida. As últimas leituras que eu fiz foi Um Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn, da série Os Bridgertons. Acabei fazendo por conta da série da Amazon, né? Porque saiu aí a primeira parte, né, no início de fevereiro, aí eu assisti. Eu acompanho essa série, assim, bem aos pouquinhos. Eu já li o livro 1, o livro 2, esse aqui é o livro 3. E aí saiu, né, na Amazon a série, e eu gostei muito. E como só saiu a primeira parte, eu fiquei super curiosa pra saber o que ia acontecer depois, né? Então, só lendo o livro. Então, eu acabei pegando aqui no Kindle pra ler, que eu já tinha. E também utilizei aquele aplicativo Audible. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um aplicativo agora da Amazon que você consegue escutar os livros, né? Tem o áudio. Então é muito bom porque você consegue escutar o livro lavando louça, arrumando casa. Às vezes eu fico aqui com as meninas, né? Eu não consigo estudar porque tá muito barulho, desenho, elas estão brincando. E aí eu consigo pelo menos botar o fone de ouvido e aí eu escuto o livro. Isso, assim, otimizou muito, muito. Fez eu ler muito mais rápido. Tanto que eu acabei lendo esse livro, lendo e ouvindo, né? Esse livro aqui em 6 dias. O que pra mim é um recorde, porque eu não costumo ler tão rápido assim. Vocês já sabem aqui que eu tô sempre comentando, né? Eu não costumo ler tão rápido desse jeito. Então foi graças ao Audible mesmo. Porque aí eu ia, durante o dia, eu ia ouvindo o livro no fone, inclusive muito bom, porque a narrativa é muito boa, a interpretação muito boa, que ela vai mudando as vozes, né, de acordo com os personagens, então isso é bem legal, é bem bacana. Então, para quem também não curte muito leitura, mas gostaria de começar, né, o hábito, eu acho que é uma ótima ferramenta. E como eu sempre leio antes de dormir, durante o dia eu ouvia o livro e durante a noite eu li aqui pelo Kindle, né? E aí eu tava lendo também, que eu comentei com vocês. Ah, e sobre a história é um romance, né? É um romance bem leve, bem divertido. E eu tava precisando de ler algo assim. Ultimamente eu tava lendo muitas leituras pesadas, sabe? E a faculdade em si que eu faço já é meio pesado, então eu tava com a minha mente muito sobrecarregada. Então eu precisava de uma história assim leve. E já fazia tempo que eu não lia um romance, que eu gosto de ler romance, inclusive. Eu tenho lá alguns que eu já li, né, lá na minha página Leituras da Cá do Instagram. Se você não conhece, vai lá conhecer. Eu sempre faço comentários das minhas leituras lá, resenha, eu compartilho alguns trechos também dos livros, enfim. Se você quiser ir lá conhecer, é o Leituras da Cá. Então, eu tava precisando, sabe? E eu sempre gosto, assim, de vez em quando ler um romance. Então, gostei muito da experiência e agora vai sair a parte 2, né? Na Netflix, agora acho que dia 26 de fevereiro. Aí eu também tava lendo esse daqui, né? O Jardim Secreto, que eu comentei com vocês. Que eu comecei nas férias, na verdade. E eu vi lá no Audible, tinha também, né? A mesma versão, inclusive, desse aqui. Aí eu fui lá e comecei a ouvir lá também. Aí eu lia aqui, ouvia no Audible e também lia no Kindle, porque eu também tenho esse livro no Kindle. Então eu fiz a leitura nos 3 formatos, tanto no físico, como no Kindle, como no Audible. Então assim, foi muito bom porque agilizou também e... Que leitura agradável. O Jardim Secreto é aquele livro que te deixa com quentinho no coração, sabe? Sabe aquela leitura que parece que te abraça? Você acompanha ali a história de uma menina que ela mora na Índia. E ela é uma menina muito mimada, muito amarga. E ela é abandonada em vida, assim, pelos pais, porque os pais não ligam pra ela. E aí acaba tendo um surto de cólera na Índia. E os pais morrem e ela fica sozinha. Ela acaba sendo enviada pra casa de um tio. E lá ela vai conhecer um primo dela, enfim, que é igualmente mimado igual a ela. Mas antes dela conhecer esse primo, você já vai acompanhando uma mudança de comportamento dessa menina. Lá onde o tio dela mora, tem muitos jardins, inclusive tem um que é secreto, e isso já instiga, né, a curiosidade dela de procurar esse tal jardim. Então ela passa a brincar mais, ela passa a sair mais de casa, a ter mais contato com a terra, né, com a natureza, e isso vai mudando ela como pessoa. Ela vai se tornando uma criança mais feliz, ela passa a gostar mais das pessoas. E depois, quando ela conhece o Colin, né,
que é um menininho que é o primo dela, mas é um menino que ele se acha incapaz, ele acha que ele é doente, ele acha que ele vai morrer. E essa transformação que ela passa, ela vai passando pra ele. E é uma coisa muito bonita de ver, sabe? O poder da amizade, o poder das boas palavras, né, de você pensar positivo, de você ter mais contato com a natureza, né, com a terra, o quanto isso pode ser bom para nossa saúde mental e tal. É muito lindo, é uma história linda, as descrições assim dos jardins, da natureza, é tudo muito bonito, é tudo muito aconchegante. Eu amei fazer essa leitura, sério. Recomendo muito. E é infanto-juvenil, né? Então é uma leitura que dá para você indicar para um adolescente ler, por exemplo, uma criança ler, que tranquilo, dá para ler e passa uma mensagem muito bonita e muito importante também. E agora, né, nesse momento, a minha leitura atual está sendo O Sol é para Todos, que é um livro clássico que eu já queria ler há muito tempo. É um livro que ele é narrado por uma criança, né? E eu tô gostando bastante, eu tô no capítulo 3 ainda. Só que agora eu confesso que vai dar uma desacelerada aí essa leitura, por mais que também tenha no Audible, e eu tô tentando ouvir durante o dia e ler durante a noite, mas agora intensificou bastante os conteúdos da faculdade. E na semana que vem, as minhas aulas particulares já vão voltar a todas, sim. E que aí depois do carnaval, tá? Minhas aulas já vão voltar. Eu já voltei a dar aula semana passada, mas tá assim bem reduzido, né? A maioria dos alunos vai voltar só agora depois do carnaval. Então, assim, minha rotina vai mudar completamente. Essa semana já tá sendo semana de adaptação real, assim, porque como eu não tava acostumada a estudar tanto, assim, tantas horas, porque eu tava de férias, eu já tô sentindo, sabe, a diferença. Então tá sendo tudo adaptação. E essa semana minhas filhas em casa por causa do carnaval. Hoje eu tô tranquila. Hoje eu tô conseguindo gravar aqui pra vocês porque elas estão na casa da avó. Que elas foram lá com meu marido pra poder passar o dia. E aí eu tô conseguindo gravar aqui e eu vou conseguir estudar, porque aqui já tá tudo pronto, que hoje eu tenho umas aulas de cálculo pra assistir, eu tenho um exercício pra fazer, eu tenho algumas coisas pra fazer em casa também, que assim, elas saem, eu preciso aproveitar pra fazer várias coisas que eu não consigo fazer direito com elas em casa, e essa semana elas vão ficar em casa a semana toda, só vai ter aula semana que vem, então vamos ver como que vai ser eu conseguir conciliar tudo com elas em casa, né? Enfim, mas assim, acordar às 5h da manhã tá me ajudando bastante, porque é um momento que não tá tão calor, tá mais fresquinho, assim, e tá aquele silêncio abençoado, né? E aí depois elas acordam e tal, aí eu deixo pra lá essa questão de estudar, a não ser que elas não estejam em casa, porque assim não dá, gente, realmente não dá. Eu tive a primeira aula de análise com a professora, né, a videoaula, gostei muito da professora, ela é bem humana, ela explica muito bem, então assim, graças a Deus, é uma matéria complicada, então a gente vai ter um suporte muito bom. Ela é professora presencial lá na UF também, e ela é mestre, né, em análise real, então assim, a gente tá muito bem. Então, eu tô feliz com isso, porque é uma matéria complexa também, mas vai dar tudo certo. Não estou dando bobeira também com ela, tô estudando pelo material. Enfim, gente, é isso. Eu queria aparecer aqui pra conversar um pouquinho com vocês, pra me despedir desse vlog. E é isso, se você gostou do vídeo, dá o curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E muito obrigada por estar sempre aqui, curtindo, acompanhando. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, um excelente semestre para todos vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!